Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Esse que vos fala é o professor e pastor Cristiano Kaller. Você é muito bem-vindo nos nossos vídeos. No vídeo de hoje nós vamos continuar os nossos estudos em grego koiné, onde nós vamos analisar João capítulo 1, a parte A e a parte B do versículo no grego koiné. Eu espero vocês logo após a nossa vinheta. Muito bem, na nossa primeira aula sobre o grego koiné, nós apresentamos o alfabeto grego, com as palavras da letra alfa até a letra ômega. Se você não assistiu esse vídeo, clique aqui nos cards aqui em cima e você será direcionado a essa primeira aula. Na videoaula de hoje, nós já vamos trabalhar alguns quesitos de uma frase que nós encontramos no livro de João. Se nós viermos aqui para o nosso quadro, então nós vamos trabalhar essa frase aqui, no livro de Johannes Kephalio Ena, João capítulo 1. É uma das citações bíblicas mais lindas que nós conhecemos, certo? Só que agora nós vamos trabalhar no grego, ver algumas características destas palavras aqui, da transliteração para o grego. Muito bem? Então, já começa, aqui nós temos então a parte A em grego e aqui nós temos a parte B desta narrativa. Muito bem? Então nós começamos da seguinte maneira no grego, certo, gente? En arche, en o logos, kai o logos, en pros ton theon. Então aqui nós temos a transliteração e no princípio era o Logos. E o Logos era ou estava junto de Deus. Essa seria a transliteração dessas palavras no grego. Mas para nós entendermos um pouquinho mais, nós precisamos abrir cada uma delas para dar uma analisada. Então aqui nós temos en arche. Esta palavra aqui, ou arche, é a palavra que nos dá a ideia de princípio. Esse arche era muito usado pelos filósofos clássicos, principalmente os pré-socráticos, como Tales de Mileto, como Demócrito, Empédocles. Todos esses filósofos clássicos, eles já utilizavam a palavra arche, ou arche. Essa palavra quer dizer, para esses pré-socráticos, quando eles estão rompendo com a fase mitológica e eles querem descobrir a origem do universo, a origem das coisas, a partir da reflexão, a partir da lógica, a partir da razão. Então, o objeto de estudo dos filósofos pré-socráticos é o arche, ou arche. Esse arche significa o princípio de tudo, o início de tudo, ou seja, a matéria elementar que dá início a tudo, princípio das coisas. Então essa é a profundidade desta palavra arche do grego. Ela significa o princípio, a essência inicial das coisas. E aqui o apóstolo João, ele usa esta palavra que tem um peso muito forte, em arche, que quer dizer no princípio, era o Logos. Este era aqui, ele é o verbo desta oração, certo? O verbo eimi era o Logos, ok? Mas quem é este Logos aqui que João está falando? Ele foi traduzido como a palavra, em algumas situações como o verbo. No princípio era a palavra, no princípio era o verbo. Mas nos tempos de Jesus, esse logos aqui do grego, ele não significava tanto palavra como verbo. Esse logos ele tinha uma interpretação um tanto diferente. Esse logos significava a essência de tudo, a essência por trás do universo. Significava o início de todas as coisas, a razão por trás de tudo, o início de tudo. Então essa palavra logos é muito mais profunda do que simplesmente nós traduzimos por palavra ou por verbo. Então nós temos no período aí
onde nós temos os sofistas usavam a palavra logos do grego para se referir a discurso. Depois nós temos Aristóteles usa o logos como argumento. Depois nós temos os estoicos que utilizam a palavra logos para dizer, para se referenciar como princípio divino e animação de todo o universo. Então percebam que o significado da palavra logos ela é muito mais abrangente do que simplesmente palavra, do que simplesmente verbo. Então, nos tempos de Jesus, do tempo que foi escrito koiné aqui, ele tinha um significado muito mais extenso, muito mais abrangente. Mas, de fato, o que João queria dizer, então, com essa palavra logos? O que ele queria se referir? Aqui, João está usando o termo logos para se referir a Cristo Jesus. E, no princípio, era o logos, no princípio, Cristo estava lá. Então, João vai deixar isso muito mais claro nos próximos versículos, quando ele diz que todas as coisas foram criadas através dele e por intermédio dele. Então, João aqui está dando início à base de uma teologia fundamental da igreja, onde ele nos mostra que Cristo estava presente antes e durante e após o ato da criação. Jesus já estava presente neste ato. Então, no princípio era o Logos, no princípio era Cristo, a essência das coisas, estava lá. Kai quer dizer o Logos, aqui novamente o verbo eimi, que significa ser ou existir, esse verbo pode significar ser ou existir, e o Logos. No princípio era o Logos, e o Logos estava junto com Deus, ou estava com Deus. Aqui, proston theon. Aqui nós vamos ter uma conjugação, aqui na palavra Deus, que ela está na segunda declinação do acusativo. Então ela vai ter esse ni no final, como eu tenho esse ni aqui no tom. Certo? Porque geralmente nós vamos encontrar a palavra Deus, na Bíblia nós vamos encontrar ela escrita dessa maneira. Theos, com a terminação em sigma. E aqui nós temos a terminação em ni, certo? É por causa dessa conjugação aqui que está na segunda declinação do acusativo. Como ela está na segunda declinação do acusativo, ela vai levar junto consigo a palavra pros. Certo? Então eu vou ter o pros aqui. Pros dá uma ideia de soma, dá uma ideia de junção. Então essa ideia de soma vai significar o quê? Uma associação. Essa associação vai dizer o quê? Que ele estava com Deus ou ele estava junto com Deus. Então toda a nossa frase no grego vai ficar enarche, em ologos, kai o logos, em proston theon, certo? No princípio era o logos, no princípio era a palavra, no princípio era o verbo. E o verbo, a palavra, estava com Deus, estava junto com Deus. Certo, meus queridos? Então aqui nós temos João, né, ou Johannes, que é falhoena, João capítulo 1, com a nossa análise em grego, para nós entendermos um pouquinho mais do nosso grego bíblico, ok? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.